Este é o Orçamento Sem Segredo, um podcast da Associação da Carreira de Planejamento e Orçamento. Aqui iremos tratar, sem mistérios, um assunto que interessa a todos: a arrecadação e o gasto dos recursos públicos. Vem com a gente! Olá, bem-vindo, bem-vinda a mais um episódio do podcast Orçamento Sem Segredo, produzido pela ASECOR, a Associação dos Servidores da Carreira de Planejamento e Orçamento. Eu sou Fausto Oliveira. Como explicou o senador Marcelo Castro no seu relatório geral, qualquer que fosse o governo eleito, as deficiências do projeto de lei orçamentária anual para 2023, encaminhado pelo Poder Executivo em agosto passado, exigiriam o envio de proposições legislativas ao Congresso Nacional e de mensagem modificativa do projeto de lei, de modo a permitir que os orçamentos da União fossem ajustados. Esses ajustes se mostram ainda mais prementes, dados os compromissos assumidos pelo novo governo durante a campanha eleitoral. Nesse episódio, conversamos com a analista de Planejamento e Orçamento Lúcia Valverde sobre as formas pelas quais o projeto de lei orçamentária anual para 2023 pode ser modificado no Parlamento. Lúcia, obrigado por participar do Orçamento Sem Segredo. Queria começar perguntando o seguinte: a lei orçamentária é anual, encaminhada para a aprovação do Congresso até 31 de agosto de cada ano. Mas nos anos em que há troca de mandato, o governo novo tem que executar as despesas que foram planejadas pelo governo anterior. Como as novas despesas com o pagamento adicional do novo Bolsa Família, entre outras, poderão ser incorporadas à lei aprovada este ano? A autorização periódica do Poder Legislativo para a realização das despesas públicas é uma das bases do orçamento público, dando ensejo inclusive ao princípio da anualidade. Por isso, todos os anos, o Poder Executivo, até 31 de agosto, deve encaminhar o projeto de lei ao Congresso Nacional e a PELOA deve ser aprovada até o dia 22 de dezembro de cada um dos anos. Isso ocorre mesmo nos anos em que há troca de governo. Normalmente, nas leis orçamentárias já são inseridas programações que são aprovadas por outras leis. É justamente por isso que a lei orçamentária é conhecida como lei de meios, porque ela providencia os recursos necessários para que o Estado possa prover os bens e serviços de sua responsabilidade. E esses bens e serviços, eles se baseiam, na maior parte das vezes, no que é disposto em legislações esparsas. Parte relevante, então, do orçamento público ela é constituída de despesas obrigatórias. E o que enseja que, independente de quem for o presidente, aproximadamente 90% do orçamento já está pré-definido. Grande parte desse restante dos 10% já é destinada para manutenção dos órgãos ou para outras programações de despesa que, mesmo não sendo obrigatória, elas são essenciais, como a gente pode citar como exemplo o programa Farmácia Popular. Não é uma despesa obrigatória, mas ela é de suma importância para a população. E esses 10% restantes também são o que financia os investimentos públicos. Outro ponto importante é que a lei orçamentária ela deve estar compatível com a lei de diretrizes orçamentárias e com a lei do plano plurianual. E são essas leis que vão definir as prioridades, metas, os investimentos prioritários e o que deve constar, ou direciona o que deve constar no orçamento. E todas essas definições já foram feitas pelo governo anterior. Como a gente disse, todo o processo orçamentário é bastante regulado. Então, é a própria Constituição Federal que cria as alternativas para se proceder a ajustes ou qualquer tipo de mudança no orçamento. E o caminho a ser escolhido acaba dependendo de algumas condicionantes, como a vontade política e o momento de tramitação do projeto de lei orçamentária. Em tese, o projeto de lei orçamentária, usualmente chamado de PELOA, pode ser alterado por meio de mensagem modificativa, conforme disposto no artigo 166 da Constituição Federal,
que prevê que o presidente da República pode enviar mensagem ao Congresso para propor modificações nos projetos do PPA, da LDO, da LOA e até mesmo de créditos adicionais, enquanto não iniciada a votação na comissão mista da parte cuja alteração é proposta. Ou seja, essa alternativa vai requerer vontade política para que o presidente encaminhe a mensagem e que a matéria ainda não tenha sido votada na CMO. Esses dois requisitos, então, são os pressupostos para que a gente possa ter uma alteração do projeto de lei orçamentária anual mediante mensagem modificativa. E é bom entender que quando se fala em mensagem modificativa, está se falando, na verdade, da propositura de um novo projeto de lei orçamentária anual. É como se o Executivo refizesse todo o projeto de lei e encaminhasse para o Congresso. O PELOA também pode ser ajustado pelo próprio Congresso Nacional por meio de emendas nas programações. Sempre foi muito usual o próprio Poder Executivo encaminhar ofícios pedindo ao relator que corrigisse erros ou omissões constantes no projeto, e isso se dava por intermédio de ofícios. No caso de 2023, o próprio Poder Legislativo, por intermédio da PEC 32, já autorizou o relator do projeto de lei orçamentária a fazer os ajustes para atender às novas programações indicadas pela equipe de transição. O relator do orçamento detém prerrogativa para prever o valor de R$ 600 no projeto de lei orçamentária anual? Essa alteração pode acontecer mesmo sem a aprovação da PEC 32 de 2022? Conforme citamos anteriormente, a possibilidade de o Congresso emendar o orçamento está prevista na Constituição. A regra constitucional é que o PELOA possa ser alterado pelo Parlamento, principalmente nos casos de erro ou omissões, e desde que não reduza alguns tipos de despesas, como as despesas de pessoal, os recursos que são direcionados para a dívida. Mas a partir da aprovação da Emenda Constitucional 86, que foi aprovada em 2015, a previsão constitucional para emendamento do orçamento se alargou. Hoje, a legislação prevê um percentual de 1,2% da receita corrente líquida para as emendas individuais. E, em 2019, foi aprovada a Emenda Constitucional número 100, que criou um percentual também de execução obrigatória para as emendas de bancada. Esse alargamento das prerrogativas do Congresso Nacional em emendar o orçamento acabou ganhando maior repercussão a partir de 2019, justamente com a utilização de emendas de relator, não apenas para correção de erros ou omissões, como classicamente se fazia, mas para se inserir programações ou suplementar dotações que posteriormente precisavam da indicação do parlamentar para serem executadas, o que ficou aí usualmente conhecido como orçamento secreto. Cabe destacar que antes do teto de gasto, o Congresso usualmente utilizava da reestimativa de receitas, prevendo uma arrecadação maior para financiar as suas emendas. Com o teto de gasto, esse mecanismo se torna ineficaz, pois o teto estabelece uma limitação para as despesas e, por isso, a partir de 2019, há um aumento expressivo da emenda de relator. Mas voltando para a nossa questão central, a questão da pergunta, o relatório do PELOA 2023, publicado em 12 de dezembro, deixa claro que o relator geral do orçamento, o senador Marcelo Castro, já incorporou ao PELOA as alterações previstas na PEC de transição. Essas alterações tiveram por base o artigo 5º da PEC, que permite que o relator proceda os ajustes solicitados pela equipe de transição, além de outros decorrentes do próprio efeito da emenda. Além da emenda, essa alteração se baseou no próprio artigo 140 da LDO 2023, que traz expressamente a permissão de que a lei orçamentária possa contemplar os efeitos sobre a receita e a despesa de propostas legislativas que tramitem no Congresso Nacional.
Com essa regra, ela permite que o relator, mesmo que a PEC não esteja ainda aprovada, possa incorporar os seus efeitos, só que nesses casos as despesas ficam condicionadas e só poderão ser executadas posteriormente à aprovação da proposta legislativa. Nesse caso, posteriormente à aprovação da PEC 32. Em busca de recomposição de recursos para 2023, as áreas-chave do governo eleito disputam o espaço que será aberto no orçamento, uma vez que a PEC, proposta de emenda à Constituição da Transição, seja aprovada. Dos 105 bilhões de reais, hoje reservados ao Auxílio Brasil e que poderão ser redistribuídos em 2023, ao menos 75 bilhões são pleiteados para evitar um apagão nos setores mais afetados por cortes neste ano, como saúde e educação. Outros 10 bilhões de reais já estão nos planos do novo governo. O texto da PEC da Transição prevê a exclusão do Auxílio Brasil, que será rebatizado de Bolsa Família, do teto de gastos, regra fiscal que limita o crescimento das despesas. Segundo o relator-geral do orçamento de 2023, senador Marcelo Castro, MDB do Piauí, a prioridade de recomposição de recursos é para a área social. Ele disse: teríamos espaço orçamentário de 105 bilhões de reais para serem preenchidos com farmácia popular, saúde indígena, merenda escolar, investimento, que são temas muito caros ao novo governo. Além da ação do relator, Lúcia, como os ajustes necessários à inclusão das novas despesas poderiam ser incorporados ao orçamento de 2023? Se o relator não tivesse incluído essas programações, seria o caso de abertura de créditos adicionais. Assim, o governo eleito iria verificar que tipos de créditos seriam necessários para incluir as suplementações para fazerem as novas despesas. No caso em questão, como já há uma programação para o pagamento das despesas do Auxílio Brasil ou do novo Bolsa Família, poderia ser aberto um crédito suplementar, ampliando os recursos destinados a essa despesa. Para as outras propostas do novo governo, em que não houvesse uma programação orçamentária específica, seria proposto um crédito especial, mediante o encaminhamento de um projeto de lei para o Congresso Nacional. Mas a importância principal da PEC 32 está justamente em ampliar o limite para a realização das despesas primárias. Ou seja, o efeito dela, na verdade, é de expandir o teto de gastos do Poder Executivo. E, além de alterar o teto de gastos, a PEC também prevê a excepcionalização dessas novas despesas da meta fiscal e da regra de ouro, e afasta a incidência das regras de criação de despesas, especialmente do artigo 16 e 17 da Lei de Responsabilidade Fiscal, que requerem medidas de compensação para a criação das despesas de caráter continuado. Então, essa é a principal função da PEC, porque mesmo que se pudesse abrir crédito no exercício subsequente e não se precisasse fazer as alterações como estão sendo agora por intermédio do relator, se não houvesse essa excepcionalidade, você não teria a possibilidade de aumentar o Bolsa Família, nem mesmo de ampliar as despesas do Poder Executivo. Mas é bom a gente lembrar que 2023 vai ter muitas mudanças no Congresso Nacional. Então, por isso que o governo eleito, está aproveitando essa legislatura para proceder aos ajustes que forem necessários ainda durante esse processo de tramitação do PELOA. Lúcia, em sua opinião, o que podemos fazer para aperfeiçoar a integração entre os instrumentos de planejamento, orçamento e gestão? Essa pergunta é extremamente importante no contexto atual. Se a gente voltar para os anos 80, o Constituinte debateu muito profundamente
essa questão da integração do planejamento e orçamento. A própria instituição do plano plurianual decorre disso. O Constituinte visava que houvesse uma maior integração entre plano e orçamento e justamente por isso criou a figura do plano plurianual e inseriu a figura do plano plurianual no capítulo que trata das leis orçamentárias. Então, espero que possamos novamente repensar o planejamento estatal e que esse planejamento possa ser diretriz para o orçamento. Inclusive, no PPA poderia ser inserido o planejamento fiscal de médio prazo, assegurando a realização de despesas de forma compatível com a sustentabilidade da dívida pública, dando maior previsibilidade para a realização das despesas programadas na LOA para cada exercício financeiro, porque, a bem da verdade, por uma série de fatores, o próprio orçamento tem perdido seu principal sentido, que é de assegurar a autorização de despesas a serem realizadas para um ano, dando previsibilidade a gestores públicos para implementarem suas políticas, ou seja, assegurar os recursos para a prestação de serviços públicos para a população. E é só a gente olhar os jornais para verificar cortes, bloqueios em recursos de universidades, serviço público de saúde e especialmente investimentos. Então, o orçamento precisa com urgência voltar a ser um instrumento real que assegure a previsibilidade de recursos para a realização das despesas. Em 2019, a Constituição foi alterada pela Emenda 100 para incluir um dispositivo tornando obrigatória a execução das programações de despesas constantes da LOA, inclusive determinando que os gestores públicos adotem as medidas necessárias para viabilizar a execução da prestação de serviços. Entretanto, essa mesma emenda constitucional, ela diz que os recursos podem ser cortados, bloqueados para atender às regras fiscais, mais especificamente ao teto de gastos. E justamente em nome do atendimento dessas regras fiscais é que tem se feito esses cortes no exercício de 2023. Esse ano há sobra de arrecadação, mas a receita arrecadada não pode ser destinada para a prestação de serviços, justamente porque a regra do teto de gasto não permite a ampliação das despesas. Então, isso tudo denota que há urgência em que o Estado reveja esses marcos normativos que atualmente estão em vigor. Por fim, precisamos implementar de forma mais efetiva a avaliação das políticas públicas, verificar que políticas precisam ser revistas, ampliadas ou encerradas. É sempre difícil fazer escolhas, mas o Estado tem que fazer as escolhas para intervir nas áreas que realmente são necessárias à sua intervenção, considerando que sempre haverá escassez de recursos públicos. E a falta de integração entre planejamento e orçamento acaba dificultando essa melhor avaliação das políticas. Por isso que a gente tem que caminhar com uma revisão desse tripé, revisão do planejamento estatal, do orçamento estatal e, por fim, da avaliação das políticas estatais. Será que um subsídio dado 20 anos atrás ainda deve ser mantido hoje? Será que determinada política, como o seguro-defeso, ainda deve ser mantido da forma como se encontra hoje? Temos que lembrar que quando destinamos recurso para uma área, sem que esses recursos de fato sejam necessários, a gente está tirando de outra. O podcast Orçamento Sem Segredo é produzido pela ASECOR. O roteiro e a apresentação são meus, Fausto Oliveira. A edição e sonorização é de Tomás Tavares. A identidade visual é da Ruas, Rede Urbana e Ações Socioculturais. Esse episódio reproduziu trecho da notícia Áreas do novo governo disputam espaço aberto no orçamento pela PEC da Transição, publicada em 3 de dezembro de 2022 no site da Folha de São Paulo, e contou com a consultoria de roteiro de Elaine de Mello Xavier e Márcio Gimene.